Exercício 15. A posição S de um certo corpo em queda livre. Vamos destacar aqui essa. Só um momento. Tá? Em queda livre, abandonado a partir do repouso, varia com o tempo segundo essa função aqui. S de t igual a S0 menos 1 meio de GT2, em que S0 e G são constantes, cujos significados físicos examinaremos em um momento. Sendo S de t a altitude do corpo em relação ao solo no instante t, é comum trocar-se S por H, e aí também S0 por H0. Temos então, trocando aqui S por H e S0 por H0, H de t igual a H0 menos 1 meio de GT2. E aí, queremos calcular a velocidade, a aceleração e dar significados físicos às constantes H0 e G. Vamos começar destacando aqui que S de t, que vai ser substituído por H de t, é a altitude do corpo em relação ao solo no instante t, tá? Mas eu vou destacar só essa parte aqui. Então, olha, nós podemos colocar aqui, ó, o eixo H. Isso aqui é o solo, tá? Isso aqui é o solo. Aqui é o eixo H, tá? Vou chamar assim de eixo H. Aqui nós temos H igual a zero. Aqui nós temos a altura da partícula em um certo instante. Certo? No instante t. Um instante t aqui genérico. Certo? Porque H é a altitude do corpo em relação ao solo. E a gente mede a altitude em relação ao solo dessa forma, né? Nós colocamos um eixo vertical aqui. No solo temos H igual a zero e a partir daí só medimos essa distância. Certo? Não foi nossa intenção, de Tiago e minha, dificultar ou colocar uma casquinha de banana nesse exercício, tá? A formulação do exercício está correta, mas poderíamos ter enfatizado que esse G, ele não só é uma constante, mas ele é uma constante positiva, certo? Isso teria ajudado vocês a pelo menos evitado alguma possível confusão. Mas mesmo a gente não tendo dito que G é uma constante positiva, isto está subentendido, está implícito, porque vejam, nós estamos falando de um corpo, certo? Em queda livre, abandonado a partir do repouso. Um corpo abandonado a partir do repouso, o movimento inicial dele e até que ele chegue ao solo é para baixo. À medida em que o tempo passa, então, nós temos que ter uma diminuição do S. Isso só é possível se o G for positivo, porque veja, se o G for negativo, como temos aqui um menos 1, vezes o G, se o G fosse negativo, ficaria positivo. Então, à medida que o tempo fosse passando, esse termo iria aumentando e o S de t, estou olhando para cá, mas posso olhar para cá, né? O H de t iria aumentando, então o corpo estaria o quê? Subindo. Então, fica subentendido que esse G necessariamente é o que? É uma constante positiva. Repetindo, só esse G sendo uma constante positiva, à medida em que o tempo passa, o H de t diminui, certo? Pois bem, então nós temos H de t é igual a H0 menos 1 meio de GT2, certo? E podemos dizer que o H0 também é maior que zero, certo? Afinal de contas, estamos medindo a altura a partir do solo, certo? Mas o mais importante aqui para nós é dizer que o G é maior que zero, tá? Não faria sentido ele ser menor que zero, porque aí o corpo estaria subindo e não descendo.
Um comentário assim bem à parte, temos a liberdade de orientar o eixo H para baixo, mas o exercício já indica que a orientação dele é para cima, porque o H é a altitude do corpo em relação ao solo, certo? Ok, então vamos lá. Item A. Calcule a velocidade, que é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, v de t, que é dh dt, é só derivarmos essa função aqui, certo? Derivada de h0 é 0, derivada de menos 1 meio de gt2, ó, desce o 2 aqui e cancela 1 meio, ficamos com menos gt elevado a 1, ou menos gt, certo? Então está aqui a velocidade da partícula em função do tempo. Item B. Calcule a aceleração da partícula. A aceleração da partícula é a derivada da velocidade dessa partícula em relação ao tempo. Já temos v de t. Derivar essa função é fácil, né? Ficamos com menos g. Ok? E, para fechar, o item C. Quais são os significados físicos das constantes H0 e G? O H0 é simples, né? H0 é simplesmente o H para t igual a zero, porque para t igual a zero, esse termo é zero. Ficamos só com H0. Então, H0 é o H de zero, o H para t igual a zero. E o G, gente, é simples. Ó. O G é o módulo da aceleração, que por sua vez é constante. Porque veja, se nós temos que A de t é menos G, e aí, portanto, podemos escrever A igual a menos G, omitindo aqui o t, já que A é constante. Tomando o módulo de ambos os membros, temos módulo do membro esquerdo é igual ao módulo do membro direito. E módulo de menos G é G, por quê? Porque G é positivo. Por exemplo, se G é 9,81 metros por segundo ao quadrado, então módulo de menos 9,81 metros por segundo ao quadrado é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então observe que essa partícula ela tem uma aceleração, com essa escolha aqui para o eixo H, uma aceleração negativa. O G é, portanto, o módulo dessa aceleração. Seria tipicamente 9,81 metros por segundo ao quadrado, enquanto o A é menos 9,81 metros por segundo ao quadrado.